Você da igreja com a paz do Senhor. É o motivo de alegria estar aqui esta noite. E eu confesso a vocês que o motivo também de uma responsabilidade muito grande. Como eu estava dizendo mais cedo, eu estava orando ao Senhor, eu disse ao Senhor, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem. E nesse meio termo, o Senhor, quando o pastor me colocou na escala, eu disse, Senhor, misericórdia, ai de mim, Senhor. Mas o Senhor, Ele vê o nosso coração, Ele sonda o meu coração, Ele sonda o teu coração. E o Senhor, Ele começou a ministrar comigo, a falar ao meu coração. E eu quero que vocês abram sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Esse evangelho conhecido como sinótico, né? A palavra do Senhor diz que são os 4 evangelhos, mas 3 sinóticos. O que é sinótico? São evangelhos que traz as mesmas palavras, mas com direção, visões diferentes, porque cada um vê da sua forma. Cada um vê o seu contexto. Por isso que você vai entender que em alguns evangelhos, Jesus, quando Ele está pregando, quando Ele está curando, a palavra do Senhor diz que o evangelista Marcos, ele diz, ele estava saindo da cidade. O outro diz, ele estava entrando na cidade. Mas o milagre, o contexto, a forma de agir é a mesma. E aqui o Senhor me deu essa palavra conhecida, o missionário Nivaldo, ele trouxe essa ministração um tempo atrás, que diz, a pesca maravilhosa. Mas o meu tema é, como está o teu barco? Que circunstância encontra o teu barco? E que maneira as suas redes se encontram? É forte, né? Jesus me deu essa palavra no meu momento mais difícil da minha vida. Aonde eu parei para analisar o contexto da minha vida, onde estava a minha fé, aonde eu estava baseada, aonde eu tinha alicerçado a minha fé. Vamos ler a palavra? Capítulo 5 em diante diz, e aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando no barco, que era de Simão, Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais profundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. E então, em resposta, Simão disse ao Senhor, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grandes quantidades de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para irem ajudá-los, e foram enchedos ambos os barcos, a ponto que quase afundaram. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Só até aí. A fé, ela fala. Mas quando ela fala, tem que ter ouvidos inclinados para ouvir. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele desce, ele vai ao rio, ao lago da Galileia, ou como eu acabei de ler aqui, o lago de Genezaré, e ele diz que ele olha, ele observa a situação.
Ele diz que, a palavra do Senhor diz que quando ele está a observar aquela situação, ele diz que encontra 2 barcos. E ali ele vai em encontro àquela multidão, a multidão andando e ele apertando, e a multidão querendo saber da palavra, querendo saber do conhecimento, porque ele pregava com eloquência, ele pregava com sabedoria. Se você for entender que no capítulo 4 de Tiago, a palavra do Senhor diz que Tiago, ele fala que Jesus, ele vem do deserto, ele vem, começa a ministrar, ele começa o seu ministério, trazendo, ele começa a ministrar nas sinagogas, com sabedoria, com eloquência, e Jesus, ele faz residência em Cafarnaum, e ali ele começa o seu ministério. A palavra do Senhor diz que ele vai à casa de Pedro, ele entra na casa de Pedro e cura a sua sogra. Mas aí Pedro, ele vê todas as circunstâncias. E aí a palavra do Senhor diz que uma bela noite, sabe aquela bela noite, um homem instruído no que fazia, um homem eloquente, ele tinha o manejar de pescar, porque a Bíblia diz que o melhor horário é se pescar à noite. E ele sabia, ele conhecia toda a área, todo o movimento, só que tem aquele momento que o mar não está para peixe. Se você for jogar a rede, nem um caico vem. E aquele homem vai para um alto mar, a noite toda, joga a rede e tira a rede. Vamos para o lado esquerdo, não, vamos para mais para perto de Cafarnaum, não, vamos para mais para Nazaré. Se você entender no contexto geográfico, aquele rio, ele era conhecido como o Lago da Baleia, como eu já falei, mas ele também tinha 9 cidades, 9 cidades que cercavam aquele lago. Porém, então você começa a entender que o comércio, o mover daquela circunstância do capital daquela cidade era peixe. Se não tem peixe, não tem dinheiro. Se não tem peixe, não tem como alimentar a tua família. Se não tem peixe, não tem provisão. Imagina aqueles homens cansados a noite toda. Aí, o dia está amanhecendo. A palavra conta, escreve aqui, que está amanhecendo. Aqueles homens chegam cansados à beira do lago. Desce, desembarca e começa a lavar as redes, porque as redes estavam sujas de galhos, porque passaram a noite toda tentando pegar peixe, mas nada tinha acontecido, nada tinha se manifestado, porque o mar não estava para peixe. É assim a minha e a tua vida. Tem momentos nas nossas tempestades mais íntimas, que você olha para o Senhor, você olha ao teu redor e você vê assim, não está, não dá. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. A palavra vai te dizer que vinha Jesus e ele observa o barco. Ele observa o teu barco. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus, ele viu o teu barco. Ele viu o teu barco. Ele viu as circunstâncias que você se encontra. Oh. E ele viu a situação daquele barco, aquele momento de frustração, de indignação, porque Pedro conhecia o mar, ele sabia onde é que tinha peixe, porque o momento mais propício de se pescar era à noite. Aí chega um Jesus que olha a situação, a circunstância, a frustração daqueles homens, sobe em cima do barco e diz assim, ei, afasta, empurra um pouquinho aí. Aí o interessante é que a palavra do Senhor diz que ele sobe logo no de Simão Pedro, o sanguíneo. Eu vou imitar para vocês porque muitas vezes as meninas dizem que eu tenho minha amiga diz, essa é minha pedra. Eu creio que a palavra não relata, mas eu creio que Pedro olhou assim, o que é que ele está fazendo aqui? Estou cansado, quero dormir, não pesquei nada. Mas o Senhor, ele necessitou subir no barco de Pedro. E muitas vezes o Senhor, ele vai necessitar subir no teu barco para colocar algumas coisas no lugar. Para reajustar aquilo que está perdido. Para reajustar.
A presença do Senhor é real neste lugar. E ali o Senhor sobe e diz assim: Pedro, afasta um pouquinho aí, afasta. Porque, deixa eu te dizer algo, um segredo. Você tem um domínio da terra, eu domino o mar. Enquanto você está dominando a terra, você consegue, porque você está em águas muito rasas. Eu domino o mar. Guarda um momentinho aí. O Senhor diz, a palavra do Senhor diz que Ele sobe e Ele senta. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus viu o teu barco, Jesus viu tuas circunstâncias, Jesus viu tuas frustrações, Jesus viu os teus problemas, Jesus sabe a hora e o exato do momento certo de agir. O presbítero Júnior disse aqui, terça-feira, ele citou Jeremias: bem sei eu, o pensamento que tenho a teu respeito, pensamento de paz, mas não de mal, para dar um futuro que desejais. Jesus viu a necessidade de Pedro? Viu. Jesus viu a necessidade que ele precisava de peixes para suprir a sua família, para suprir aquele povo? Viu. Mas deixa eu te dizer um segredo. Antes da tua necessidade, primeiro vem a vontade do Pai. É por isso que Jesus diz assim: eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Porque a vontade do meu Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Primeiro a vontade do meu Pai. Depois as tuas necessidades eu suprirei. Primeiro a palavra, primeiro os ensinamentos, para depois o suprimento. Para depois os peixes. Porque se pesca à noite. Mas aí Jesus vem um dia, num contexto, um dia qualquer, que no momento de frustração, no momento de grande tribulação, de grande ira, de grande temor, muitas vezes nós estamos assim, gente. Nesse momento de frustração: ah, mas você não conhece o meu marido. Ah, mas você não conhece a minha mulher. Ah, mas você não conhece o que ele fez. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você conhece Jesus? Você conhece quem está dentro do teu barco? Você conhece que Ele escolheu o teu barco não porque você eu sou pastor há muitos anos. Ele tem visto meus trabalhos, Ele tem visto. Não, porque Jesus, Ele não subiu para o teu barco para fazer você de mídia. Para você, Jesus subiu do meu barco, agora todo mundo vai ver. Ah, Jesus subiu do meu barco, agora o pastor vai entender o que eu tenho com Deus. Não, Deus não está atrás das tuas qualidades, não. Deus está atrás do teu barco para você ser alicerce para o teu pastor, para você ser alicerce para o ministério dele. Ah, mas Jesus não subiu no meu barco, não. Ele não subiu, então, para que eu ir? Para quê? Mas porque ele tinha que subir, era no meu. Não, calma aí. A palavra do Senhor diz que foram 2 barcos, mas ele necessitou só de um. Não quer dizer que aquele que está do lado, não quer dizer que você foi desprezado. Não. Aquele barco, ele vai ter uma função. Não acha à frente. Aquele barco, ele vai ter uma função. Então espere o teu momento, espere a tua hora de chegar, porque vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo que o Senhor não precisa você dizer: eu estou aqui. Não, o Senhor está te vendo. A Bíblia relata que ele disse que ele observava. Ele via a frustração daquele homem lavando as redes. Ele via aquela frustração daquele homem tirando os galhos, dizendo: mais uma noite perdida. Mais uma noite que eu não consegui nada para sustentar a minha família. Mais uma noite, sabe? Mas eu disse para vocês que a fé vem pelo e ouvir Antes de o Senhor suprir as tuas necessidades, você precisa entender que você precisa ser ensinado. Você precisa entender que você precisa ouvir. Que através do ensinamento vem a obediência. Através da obediência gera a bênção. Através da bênção vem um milagre.
O Senhor, Ele entrou no teu barco, mas Ele não quer você pela metade não, querido. Porque muitas vezes queremos só se entregar para o Senhor só a metade. Mas o Senhor, quando Ele se doou por mim e por você, a palavra do Senhor diz que Ele se deu por completo. Ele foi até a morte de cruz por completo. Eu vou, eu me dou. E por que você e eu queremos só se entregar para Ele pela metade? O Senhor está chamando você. Entenda aqui algo que eu quero dizer para você. Eu aprendi com o Senhor. Aí eu vou trazer o meu testemunho. Eu vou trazer algo que eu posso falar de mim, não de vocês. Eu disse que esse momento que eu estou a chegar aqui foi um momentos mais difíceis. Porque a perca de um ente querido, a perca de uma mãe, uma frustração em meio à dor chegou na minha vida. E aonde eu parei para analisar, meu esposo, ele está ali. Eu disse assim, cadê minha fé? Eu não encontro a minha fé. Onde eu estou alicerçado? Eu quero dizer para você, quando naquele momento da minha mais dor, eu disse ao Senhor, eu não sei aonde estou. Meu barco está à deriva. Eu não sei onde se encontram as minhas redes. Para que o Senhor me chamou mesmo? Ele sabe, ele escutou eu falando, orando em casa. Então, se for assim, então o Senhor vai ter que me aturar. Então, aguenta. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Não quer dizer que o Senhor não viu a tua dor. Não quer dizer porque o Senhor viu o meu sofrimento que Ele deixou de ser meu Senhor. Não quer dizer que minha dor é maior do que a dor dele, porque deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor também sofreu quando eu estava sofrendo, porque Ele é meu Pai. E eu entendi que Ele é um Abba Pai. E aí o Senhor disse para mim assim, por quê? Eu vou fazer as suas vontades, senão primeiro as minhas. Que a vontade minha é boa, perfeita e agradável. Eu enviei meu filho por você. Por quê? Por quê? Isso o Senhor falando comigo. Sim, olha, sabe de uma coisa? Você me pede tanto procurar sua mente, tanto procurar seus sentimentos, mas eu quero tratar você por dentro. Eu preciso pegar o teu coração, botar a ferida posta, botar para sangrar e dizer, olha, está doendo. E eu sei que está doendo. Você precisa entender que para você ser curado, para você ser sarado, para você entender que eu preciso estar no controle do teu barco, eu preciso primeiro sarar o que está por dentro. Eu preciso primeiro cuidar de você. Aí ele disse assim para mim, antes de sua mãe ser sua mãe, ela era minha filha amada. Então respeite a minha posição de pai. Porque do mesmo jeito que eu amo você, eu amo ela. Do mesmo jeito que eu encontrei você num barco, eu também encontrei ela. É por isso que eu estou dizendo, onde é que circunstância encontra o teu barco? Agora deixa eu dizer uma coisa. Jesus, Ele nunca vai entrar no teu barco cheio. Porque Ele é especialista de entrar em barcos vazios. Vazios de quê? De sofrimento. Vazios de quê? De amarguras. Por quê? Porque só Ele tem um segredo para curar, salvar, libertar, transformar pelo poder desta palavra. Mas aí entenda que Pedro disse, está aí, chegou, entrou no meu barco, não pediu permissão, ainda pede para que eu empurre. Como é que é isso? Como é que é isso? E aí, Senhor, Ele senta. Eu quero te dizer uma coisa. Uma vez eu ouvi Cláudio Duarte ministrando uma coisa, que ele disse assim, que Jesus, quando Ele vai ministrar, Ele nunca vai ministrar prego pequeno, Ele sempre ministra prego grande. E para mim, quando Jesus está ministrando, não sei, a Bíblia não fala quanto tempo passou ali,
Mas aqueles caras estavam cansados, estavam ali lavando as redes e naquele sentimento. Quando ele acabar, eu vou embora para casa. Quando ele acabar, eu vou guardar minhas coisas, vou deixar o barco ancorado e vou para casa dormir, porque a noite que vier, quando chegar a noite, certamente eles iam pescar de novo. Porém, a Bíblia relata que quando Jesus termina aquela ministração, ele olha para Simão, logo para quem? Simão. Simão, me leva para as águas mais profundas, mais revoltas, aonde tiver mais fundo. Você quer pescar? Então bora pescar. Você quer ir, Simão? Bora. Simão olha assim. E ele entra no barco com Jesus. Ele leva Jesus para uma zona mais profunda, uma zona não de conforto, porque muitas vezes você está na sua zona de conforto, muitas vezes você está na sua zona de equilíbrio, porque você domina, você controla, mas Deus vai te tirar da tua zona de conforto, vai te tirar da tua zona que você tem equilíbrio, para te colocar numa zona que só Ele domina. E aí, a palavra do Senhor diz que quando ele chega naquele determinado local, Pedro deve ter pensado assim: eu não já estive aqui essa noite? Eu acabei de jogar peixe, jogar rede aqui a noite toda, passando, tira a rede, bota a rede, nada de peixe, nem um caico eu peguei, nem um caiquinho. O homem está mandando de dia eu lançar as redes. Ele poderia ter dito isso, né? Poderia, né? Mas é o que ele disse. Jesus disse: lanças as redes. Ele disse: porém mais, mestre, mais sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Como é que Pedro acreditou que Jesus estava lançando, pediu para lançar a rede, ele ia lançar? Porque mestre? Mestre significa epitata, que se diz direito de mandar. Mestre quer dizer Deus. Sabe o que Pedro disse? Tá, mestre, então você tem um direito, então eu vou lançar, mas não nas minhas forças, mas no poder da tua palavra. Então quer dizer que quando Pedro estava lançando, lavando as suas redes, ele estava com os ouvidos inclinados, escutando a palavra. Eu gosto de dizer uma coisa aqui nesta noite. Muitas vezes queremos um milagre, mas não queremos obedecer. Muitas vezes queremos as coisas, mas não queremos o princípio das coisas. Porque a palavra do Senhor diz: buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. As demais coisas elas serão acrescentadas. Você quer milagre? Você quer ver o milagre? Não tem como você primeiro ir para o milagre se não você não passar pela obediência. Não tem como você ir pela obediência se você não passar pelo princípio de ensinamento. Jesus, quando ele veio à terra, ele veio para ensinar, para dizer que o reino dele é prioridade. O reino de Deus é prioridade. Aí eu entendi, eu disse: pai, tá certo. Primeiro o reino. Aí eu disse para ele: como é que eu começo? Ele disse: como é que eu vou alvejar esse reino? Ele fez assim: comece pela ação social da sua igreja. Comece pela onde ninguém está te vendo, porque eu não preciso que você seja destaque para ninguém. Não é necessário que Jesus, você tem que estar aqui para Jesus. Não, Jesus agora está no meu barco, o povo precisa ver. Não, porque se ele fosse para ver, ele ficava em pé. E a palavra do Senhor diz que ele sentou. Andar no barco com Jesus, muitas vezes você vai ver ele sentado. Quando ele entra no barco, meu irmão, ele entra para mudar, para trazer algo novo para a tua vida. Eu não ia nem pregar sobre isso, eu ia trazer sobre fé, mas o Espírito Santo, ele muda
a circunstância, porque nós estamos, quando a gente entende que Ele escolhe o nosso barco, e Ele começa a ser o direcionamento, Ele começa a ser o Senhor do teu barco, Ele começa a direcionar as coisas, e tudo muda. E aí o Senhor, Pedro, lançou as redes. A palavra do Senhor diz que quando ele faz o sinal de lançar as redes entram dentro da água. Sabe? Deixa eu te dizer uma coisa. Mestre, né? Eu disse o que é epitácio, né? O poder de mandar. Sabe que Jesus, ele é o alfa, ômega, princípio e fim. Júnior falou aqui que o Senhor, ele ministrou aqui no domingo anteriores, que Deus, ele criou, né? Toda a galáxia, toda a constelação, né? Foi isso que aconteceu também naquela pesca. Jesus, quando ele joga as redes, vai ali em pé, fez só assim. Sabe o que eu quero dizer com isso com você, meu irmão? O direito de mandar é dele. O direito de corrigir é dele. O direito de transformar o teu marido é dele, não é seu. O direito de você tentar entender, compreender que só quem muda a pessoa é Deus. Entenda isso. Jesus sabia das limitações de Pedro? Sabia. Jesus sabia que Pedro, ele tinha um problema de perdoar? Sabia. Jesus sabia que Pedro ia negar ele? Sabia, mas deixa eu te dizer uma coisa, foi necessário entrar no barco de Pedro, porque não importa os teus problemas, não importa as tuas falhas, importa que o poder de impacto que Pedro ia causar depois que Jesus fosse para a glória. Jesus não viu as dificuldades de Pedro, Jesus não viu a deficiência de Pedro, Jesus, ele viu aquilo que ele poderia ser no evangelho, no ministério para ele. Jesus não está preocupado. Ele não está nem aí para você. Ah, não, eu tenho esse probleminha aqui. Ah, esse bichinho de estimação. Não, Jesus não está aí, não. Porque Ele sabe. Ele sabe das tuas limitações. Ele sabe das tuas frustrações. Ele sabe que você errou. Ele sabe, Ele compreende. Mas, porém, Ele quer entrar no teu barco. Ele quer restaurar feridas. Ele quer restaurar, sarar feridas. Mas para isso ele precisa entrar. Para isso ele precisa fazer morada. Para isso ele precisa entender. Entenda que o Senhor, ele quando diz, eis que estou à porta e bato, a gente gosta de ministrar isso muito para quem não é crente, né? Mas é para crente também, viu? Deixa eu dizer assim, escancara o teu coração. Olha, eu preciso entrar. Você precisa entender que no milagre, quando o milagre vier, quando as circunstâncias se levantar contra você, saiba que eu conheço tuas estruturas, saiba que eu conheço o teu barco. Eu não preciso de holofotes. Eu preciso de um barco que traga segurança, que traga sustentação para o meu ministério, para o ministério do pastor. Pastor, ele não está querendo aqui pessoas cultas. Não, é bom, é bom. Mas ele também precisa de pessoas que coloquem a mão no arado. Você quer ver milagre? Começa a cumprir princípios. Você quer ver milagre de Deus na tua vida? Você quer ver o peixe chegar? Você quer ver o cardume chegar de peixe? Começa a obedecer. Estou dizendo isso porque eu tenho prioridade. Eu estou dizendo aqui que eu tenho essa prioridade porque eu estou vivenciando isso. Quando eu tomei uma decisão, disse para ele, então entra, me leva para o mais fundo
mais fundo mesmo. Me deixa lá, sabe? Só o Senhor vai tomar direcionamento a partir de hoje. Eu vou deixar os meus achômetros, os meus chutômetros de como vou fazer, de como vou entender. Não, deixei tudo para lá. E disse, eu só preciso te obedecer. Eu só preciso te obedecer. E aí eu comecei a entender que Jesus disse assim, ele começou assim, comece pela ação social. Comece pelas coisas mais simples. Comece pelas coisas mais singelas. Porque o pastor não precisa te enxergar. Porque eu já vi a tua condição. Eu vi o teu barco. Eu sei o que eu posso suprir. Eu sei o que eu posso fazer. A fé fala, irmão. A fé fala. Mas o que você está falando está conduzindo com teus atos? Porque quando a fé fala, ela vai te colocar em movimento. Ela vai te colocar em movimentação. A Terra, o planeta Terra, ela está sempre em movimento, ela sempre está girando. E quando Jesus, a palavra do Senhor, disse que o sol parou, deixa eu dizer uma coisa, não foi o sol, foi a terra, o milagre foi maior. Quando Deus parou o sol, a Bíblia diz, mas eu te dizer uma coisa, aí o cientista veio, né, tempo da modernidade, descobriu que é a terra que gira. Então a terra sempre está em movimento. A fé ela sempre vai estar em movimento. A fé ela sempre vai te proporcionar a fazer o sobrenatural acontecer. A fé ela vai te levar para os princípios. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus, Paulo diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas ele também fala lá em Hebreu que ele diz assim, o justo vive pela fé. Aleluia. A fé ela tem que estar em movimentação. Sabe, as redes não é da fé. A rede é o instrumento do milagre que seria colocado em prática para ser puxado. A fé estava em ação quando Pedro disse, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. A fé estava ali. A fé está dizendo assim, olha, você está falando, então faz o ato. Então ele foi e fez. Porque muitas vezes nós falamos, dizemos que temos fé, e Jesus está assim, então eu sei. Se fé de grão de mostarda, a palavra do Senhor diz, ó, pela tua pequenez, Mateus, né? Então, grão de mostarda, um grãozinho. Mas se você, mesmo você sabendo que esse grãozinho, você disser para este monte, vai para lá, vai para acolá. A palavra do Senhor diz que ele tem um poder de ela se fazer, de a montanha ir para o outro. Por causa desse grãozinho de fé. Porque foi dada a nós uma medida de fé. Mas como eu consigo entender isso? Quando eu exercito. Como eu consigo entender que a fé ela está em movimento? Quando eu pratico. É ouvir e praticar. É ouvir e semear. É ouvir e dizer, ó, eu estou aqui. Me ensina. Me mostra o caminho, me mostra o percurso. Mas por quê? Porque eu e você muitas vezes somos tão egoístas. Porque eu e você temos um orgulho tão grande de entender que a fé ela vem pelo ouvir. E condicionado obediente a essa palavra. Por quê? Porque somos tão egoístas. Porque pensamos só em nós. Porque, Jesus entrou no meu barco e agora vai melhor. Não, cara, deixa eu dizer uma coisa. Ele disse que viu 2 barcos. Ele necessitou de um para ir. Mas quando ele voltou, ele precisou do outro barco que estava lá do lado. Eu quero te dizer que quando o milagre vem, não é só para você não. É para quem está perto, é para quem está do teu lado. É para quem, olha, você tem que enxergar.
Sabe o que a palavra do Senhor diz? Disse que Pedro faz sinal. Ei, vem cá, vem cá, vem cá, Tiago, vem cá, Lucas, vem cá, João, vem cá. Vem pra cá, a rede está se rompendo. Vem cá ajudar, porque o milagre é muito grande. A condição é muito mais favorável. O que não estava favorável agora é favorável. É favorável. Aquilo que eu passei a noite toda procurando aonde se encontrava um caiquinho, agora não, agora tem peixe. E as redes não estão aguentando, porque está a ponto de se romper. Vem cá, vem cá. Agora deixa eu te dizer um segredo. E de João e Lucas estavam ancorados, estava perto. Mas já sabe que a palavra do Senhor, quando a gente inclina os ouvidos e começa a ouvir, a intensidão parece que algo pega, que gruda, que diz assim, eu não vou sair daqui. Ele ministrou tão grande, ele fez tão coisas boas. Ele fez, nossa, ele ministrava com eloquência, sabe? Ele, nossa, o mestre está aí, ele falou tantas coisas acerca do reino. E a palavra do Senhor diz que ele te segura. Diz que Jesus, ele tem um poder de te fixar os olhos. Ele tem um poder que você não consegue nem sair do lugar. E ali ele disse, ó, vem. Se ele tivesse ido embora, se ele não tivesse ouvido os ensinamentos, se aquilo que ele falou, que Jesus tinha falado acerca do reino, não tivesse gerado fé neles, se eles tivessem ido embora, será que eles tinham compartilhado também da bonança? Compartilhado do milagre? Diz que a palavra do Senhor diz que aquele barco vai ao encontro de Pedro, começa a encher, numa proporção tão grande que a palavra do Senhor diz que os dois barcos iam a pique, os dois barcos quase afundam. Porque eu quero te dizer que o milagre de Deus, quando a gente está em obediência, ele é muito maior, ele é muito maior. Você está preparado para empurrar? Você está preparado para empurrar o barco para o alto mar? Você está preparado para o que Deus vai fazer com essa igreja? Você está preparado? Porque Jesus viu o teu barco. As tendas vão se alargar. As tendas estão se alargando. E você e eu, o que é que nós estamos fazendo? Há um crescimento visível e espiritual. Antes das demais coisas, Jesus está dando no espiritual. Antes das demais coisas, Jesus está entregando sonho às pessoas. Antes das demais coisas, Jesus está dizendo: vê o reino, veja a justiça. O meu e o teu problema não é nada se comparado ao reino de Deus. O meu e a minha e a tua frustração não é se comparado ao reino de Deus. O teu problema no teu casamento não se compara com a glória de Deus. Mas Ele não quer você pela metade. Ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteiro. Ele te entende que você errou. Ele te entende que muitas vezes nós falhamos. Ele te entende e te compreende. Mas Ele nessa noite te disse: antes do milagre, antes dos peixes, é necessário inclinar os meus ouvidos. É necessário ouvir a palavra que vai trazer fé. É necessário, porque a palavra do Senhor diz que ela veio para edificar, exaltar e consolar.
Uau! Jesus está aqui, amado. Eu não sei você, mas Jesus está, a presença dele é real. A fé é a certeza. Pedro ele não precisou de ver os peixes. Mas ele disse: mas sobre a tua palavra. Pedro ele não precisou de ver o milagre, não. Ele precisou entender que a fé é a certeza das coisas que não vê e a convicção da que se espera. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Eu não preciso estar condicionado a uma cadeira, porque eu sei que a fé é uma fé visível. Deus chamou Pedro para dizer assim: Pedro, vem, deixa tudo para trás, vem, segue-me. Vem, Pedro, porque hoje eu não vou mais fazer você pescar peixe, não. Hoje eu tenho um projeto para você de pescar homens. Vem, Pedro, vem, porque eu te farei pescadores de homem. Deus está olhando no teu barco, dizendo: vem, filho, vem, filha minha, porque chegou o momento de você não só mais pescar o peixe, mas de ser pescadores de homem, de cuidar de vida, de sarar a vida, ser sarado para sarar outras vidas, de restaurar seu casamento, de restaurar vidas, porque mais importante do reino são as vidas. Vidas, transformação, acolhimento, sentir a tua dor, transformar, libertar pelo poder da palavra. Porque primeiro do milagre, antes vem os princípios. Eu estou dizendo isso aqui porque nesses últimos dias eu vou abrir. Ele vai até rir comigo, ele vai brincar. Ele brincou comigo, eu olhei assim, eu gosto muito de brincar, né? Quando eu comecei a ver os princípios de Deus, quando eu comecei a entender que minha dor não é maior do que a minha, do que Deus. Quando eu entendi que Deus me chamou para algo muito maior do que eu, muito maior do que eu mesmo conhecia. Deus disse: você quer começar de novo? Então comece. Começa onde ninguém está te vendo. Começa onde ninguém te vê. Começa onde ninguém está te vendo. E eu comecei a colocar esse propósito no meu coração e eu comecei a fazer. A palavra do Senhor diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, e é verdade. Quando eu comecei a praticar isso, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que ouvem e a praticam, eu vi muito poucos ceifeiros. Eu vi muitas vezes o pastor subir aqui, estamos precisando de alimento, de doações, e poucos são os ceifeiros para doar. Eu vi aqui muitas vezes o pastor chamando pessoas para se doar, para ajudar na cozinha, para ajudar, mas muitos poucos são os ceifeiros. Mas eu quero um milagre. Mas você também não quer obedecer. Você quer um milagre, mas você não quer obedecer. Milagre só vem através da obediência. Milagre só vem através da prática da palavra. Milagre só vem aquilo que você confessa. Sabe por quê? Mulher do fluxo de sangue. A palavra do Senhor diz que aquela mulher tinha posses. A Bíblia relata que ela tinha gastado tudo quanto ela já tinha na mão de médicos. Mas a palavra do Senhor diz que ela ouviu. Ela ouviu falar de um homem, de um nazareno. Porque acaso há algo bom que vem de Nazaré, gente? Há algo bom que vem da Judeia? Há algo bom que vem da beira de Cafarnaum? Há algo bom? E disse que ela ouviu. Ela ouviu. E ela escutou. Ela colocou seus ouvidos, inclinou e disse: epa, esse aí é diferente.
pessoal está falando que Ele cura. Está falando que Ele restaura. Está falando que paralítico anda. Está falando que cegos enxergam, surdos ouvem. Então, se eu apenas tocar na orla dele, eu serei sarada. Ela ouviu, condicionou no seu coração a fé, mas também ela falou. E sabe que quando a gente ouve a palavra, é conhecida como Logos, mas quando a gente declara a palavra, ela é conhecida como rema, reveladora. Algo foi revelado para aquela mulher, algo condicionou a ela. Mas sabe o que proporcionou o milagre dela? Não foi ela ter falado, foi gerado o milagre na fala. O que proporcionou a ela o milagre foi ela ter ido em contra ao Deus. Porque a fé ela vai te colocar em movimento. A fé ela vai te conduzir para que você seja movido. As coisas sobrenaturais. As coisas sobrenaturais. A fé ela vai te colocar no lugar que você vai dizer assim: nossa, eu consegui tudo isso mesmo, foi? Foi por quê? Como foi? Pela fé. Deus me condiciona a você. Deus ele observa a intenção do teu coração. Ele está dizendo assim: mestre. Aí Deus disse: agora sim. Ele me deu autoridade. Ele me deu o direito de conduzir a vida dele. Quando ele disse mestre, sabe o que é que Deus quis dizer? Eita, Pedro, eu precisava de ouvir isso. Eu precisava ouvir isso, Pedro. Você me deu o direito de mandar. Você me deu o direito de conduzir. Então vai peixe, Pedro. Pega peixe, é do peixe que tu quer, então toma, Pedro. É peixe que tu quer, então vai, Pedro. Aleluia. Marcos. Jesus ele traz um ensinamento lá em Marcos, no capítulo 11, 23. Jesus traz um ensinamento. A palavra do Senhor diz que Jesus ele vê, antes de tudo, ele vê aquela figueira, ele vê aquela circunstância, ele sente fome e tem desejo de comer fígado. Mas porém, por ela não ter os figos, a palavra do Senhor diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Passando a noite, quando amanhecendo o dia, os discípulos disseram: mestre, a figueira que tu amaldiçoou, ela morreu, ela murchou. Aí Jesus diz assim: sim, deixa eu dizer uma coisa para você. Em verdade vos digo, se disser a este monte, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, assim será. Porque você declarou a palavra, porque você não duvidou da palavra, porque você entendeu que Jesus, quando entra no barco, ele entra para mudar a circunstância de uma vida de entrega e de renúncia. Jesus não te chamou para ficar à beira do lago. Jesus te chamou para você ir para dentro do lago. Jesus te chamou para ir para mais profundo. Jesus sabia das limitações de Pedro. Jesus sabia. Mas sabe o que Pedro escolheu? Disse que quando o milagre foi tão grande, a pesca foi tão maravilhosa, que ele disse: afasta-te de mim, que eu não sou
pecador. Eu sou pecador. Eu não mereço. Eu não mereço. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente tem um costume, eu acho que é um costume dizer: não limita o teu Deus. Quem disse que Deus é limitado? Quem disse que teu Deus é limitado? Quem disse que meu Deus é limitado? Nós somos limitados. Eu sou limitada. Porque quando Pedro viu a grandeza de um Deus, quando Jesus se revelou para ele, ele disse: calma aí, que isso aí é muito grande. Isso é muito grande para mim. Peraí, eu vou andar com este homem. Eu vou andar com o Filho amado. É esse aí, o Jesus, o Messias, o Salvador, o autor e o consumador da minha fé. É esse aí que eu vou viver, é esse aí que eu vou aprender com ele. É muito grande, porque eu sou pequeno, eu sou limitado. É sim, Pedro. Larga tudo e vem, segue-me. E a palavra do Senhor diz que eles largaram tudo. Ele largou até a bênção, não queria nem saber se ia vender peixe, se não ia. Ele disse: eu vou com Jesus, porque Ele tem o melhor. Porque é por isso que Ele disse: só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tem, porque o milagre é muito maior. A decisão é minha e sua. Se você vai querer ficar só nas margens ou ir mais adentro. A decisão é minha e sua. Se você vai querer sair do barco para andar nas águas ou ficar dentro do barco. Porque muitas vezes águas turbulentas, águas muitas vezes agitadas te coloca medo, te impõe medo. Mas quem está em Cristo, meu irmão, é libertador. Quem está em Cristo, Ele te convida a andar. Quem está em Cristo, Ele te convida a ir mais além, muito mais profundo, muito mais profundo. Vá muito mais além. Ande sobre as águas, caminhe sobre as águas. Muitas vezes nós paramos: mas porque Pedro, ele não teve tanta fé não, né? Ele andou, mas veio a circunstância, ele naufragou. Não tire precipitações com essa passagem. Aprenda com essa passagem, que quando você está indo afundando, e quando você está no percurso caminhando, e quando o teu alvo está em Cristo, mas chega um momento que você tira o teu alvo de Cristo e você começa a olhar para as circunstâncias, para as situações. Deixa eu te dizer, você também vai naufragar. Deixa eu te dizer, você também vai afundar. Deixa eu te dizer, porque você tirou os olhos. O medo veio, o pavor veio. Aí Jesus chega lá, tira a conclusão assim, ó. Quando Ele tira esse homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu quero te dizer que mesmo quando você estiver afundando, mesmo quando você estiver indo mais além, mesmo quando você sair, que você dizer: eu vou afundar, deixa eu dizer uma coisa. Você tem um autor. Você tem aquele que entrou dentro do teu barco. Você tem aquele autor da tua consumação da tua fé. Você tem o Salvador. Você tem aquele que confessou a Ele um dia: ei, eu confessei. Ei, eu sei que eu tenho crido. Ele vai dizer assim: vem, Pedro. Vem, Elidiane. Você naufragou, você fundou, mas eu te resgato, eu te ajudo, eu te sustento, porque eu ainda tenho um chamado para você. Eu ainda tenho condições para você. As condições para você hoje não podem estar favorável. Não pode estar favorável. Mas quando Jesus decide mudar o rumo da minha e da tua história, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Dio falou aqui, Lucas 1:37, porque Deus nada é impossível. Aí Jesus vê assim: olha, é mesmo, porque Ele faz. No momento de improbabilidade, no momento de inconstância, Ele faz todas as coisas possíveis. Ele faz todas as coisas possíveis, porque Ele é um Deus. Ele é um Deus de excelência. Ele é um Deus de excelência. Ele é um Deus que muda história. Ele é um Deus que transforma vidas.
Ele é um Deus que toma conta de casamentos falidos para ser restaurados. Ele é um Deus que está alicerçado na palavra dele, porque ele diz: eu velo para a minha palavra que ela venha se cumprir. Eu velo pela que se cumpra. Eu velo. Qual é o teu problema mesmo? Aonde está teu barco mesmo? Onde é que estão as tuas redes mesmo? Vai para mais fundo. Vai para mais fundo. Lança elas. Lança. Porque Jesus não desistiu de você. Jesus, ele não desiste dos seus filhos. Por mais que nós desistimos dele, ele diz: não, eu tenho o melhor para você. Eu sei como cuidar de você. Eu sei como ajustar o rumo da tua história. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me... Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, você pode cantar isso? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia! Você tem um Deus que cuida. Você tem um Deus que restaura. Você tem um Deus que salva. Você tem um Deus que toma conta dos teus parentes. Ele não desistiu. Ele tem todo o domínio na palma das suas mãos. Então, quando o Senhor te convidar a lançar as redes, não pensa duas vezes. Se entrega, lança, entra no mar dentro. Entenda que o Senhor, Ele vai te colocar num mundo de impossibilidades. Ele vai trazer o impossível para você. Ele vai dizer que tudo é possível o que crê, mediante a fé, mediante esta palavra, porque Ele não abre mão, Ele não negocia os seus princípios. Amém, amados? Foi até aqui, foi isso que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E que vocês possam a presença de Deus. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Saia daqui dando resposta aos céus, amém? Como eu costumo dizer, a gente precisa ser intenso no Pai. Intenso. Não há tempo mais para brincar. Há um capitão que quer navegar comigo e com você em alto mar, em águas profundas. Mas para isso, precisa